Você me trouxe aqui para uma mensagem logo no começo da manhã. Ontem também, antes de eu sair para poder fazer aquela leitura lá da JK, eu tava sentindo um puxar para poder vir aqui fazer a leitura, só que eu falei, não, vou sair, vou esperar, deixa eu fazer lá, tá. Aí eis que hoje, 11h11, não fazia ideia do horário, tá? Tava aqui fazendo minhas coisas, no meu ritmo. Estamos começando uma leitura amorosa às 11h11, 0h36, a hora que eu comecei, senti de tirar essa carta e bora começar. Com o conselho. Ai, eu tô falando! Com as minhas estrelas, com quem já compreendeu que é a estrela do próprio show. Caraca, eu tava assistindo uma leitura similar recentemente. Alguém que já compreendeu que é o protagonista da própria história e agora está se assumindo como tal. Talvez por algum tempo você ficou ali nas laterais, não queria incomodar tanto, preferia talvez não falar muito, ficava ali quietinho, olhando, e agora você está conquistando os seus medos e de fato se rendendo à sua conexão com a sua intuição. Eu sei exatamente o que é isso, tá? Por exemplo, um exemplo prático. Essa dinâmica que eu comentei aqui do eu já vou sair para poder ir para um lugar aberto, parará, deixa que eu faça a leitura lá. Apesar de que a minha intuição estava assim, senta na sua cadeira, vai para o seu escritório, faça uma leitura, clica, começa a gravar. Não necessariamente era para eu já ter a clareza do que eu ia falar, tanto que eu só soube qual deck eu iria usar a hora que eu sentei aqui. E eu tenho essa dinâmica, cada deck eu direciono para uma área da vida, para uma questão, para ter mais clareza e para já ser um sinal para mim, já é uma forma que eu consigo comunicar com a minha intuição do tipo, opa, você me chamou para ali, então, ou é questão de vida amorosa, de relacionamento e parará o mesmo, a sua relação com você. E aqui, eu sinto que por você se permitir curar a sua relação com você, não mais ficar na sua mente debatendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, só poder fazer as coisas quando você sente que a justificação é plausível o suficiente para te dar permissão para tal. Ressoa por aí? Do tipo, mas eu não posso ir naquele restaurante porque aquele restaurante é do outro lado da cidade. Ou aquele restaurante é isso, aquele restaurante é aquilo. Imagina se alguém me encontra por lá, o que eu vou falar? O que eu vou justificar? E aí eu vou estar lá sozinha, eu vou estar lá almoçando um dia de semana, eu. Sabe umas coisas assim? Parece banal, tá? Mas eu sei que a cabeça de muita gente tá nesse lugar. Ou ainda algo muito mais simples, do tipo, vou fazer uma caminhada de sincronicidade. Vou sair andando aqui, vou virar nessa direção e vou andar, vamos ver. Muitas vezes, quando a gente não sente que a gente tem essa permissão para simplesmente seguir a nossa intuição, 4 enquanto eu falava isso, a nossa mente vai querer nos convencer de que você precisa de uma justificativa plausível para realmente realizar aquilo dali. Sabe quando é que isso começou? Provavelmente você deve ter uma mãe ou talvez um pai, geralmente uma mãe, muito controladora, que tudo que você queria fazer tinha que ter um quê, porquê, que horas, como, quando, com quem, para quem, tererê, e você não podia simplesmente se permitir e seguir esse impulso do tipo, quero ir ali naquela pracinha. Não, mas por quê? Mas você vai com quem? Mas você volta que horas? Mas E essa programação foi instalada aí, só que você nunca mais pegou e decidiu desinstalar. Você decidiu permitir que ela rodasse a sua vida.
e que você tivesse sempre que se justificar. Pode, não pode, deve, não deve, faz, não faz, vou, não vou. E não é assim que funciona. Aqui o chamado é para deixar para trás os medos e talvez até, se você tá num momento de assim, não saber exatamente o que vai ser do seu futuro, o que vai acontecer, como que vai ser, parará. E duas questões. Uma, se você tiver com muita insegurança em relação a isso, aí é aquelas dinâmicas que às vezes a não capacidade de projetar o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, daqui a 3 meses e parará, te gera uma ansiedade muito grande. Tem pessoas que têm crises de pânico e coisas desse tipo. Às vezes pode ser refletido só numa mera enxaqueca. Isso é um indício de que esse controle mental, esse controle na sua mente, que é o que eu chamo do general, o general que tá aí, ele tá te segurando uma rédea curta, absurda, e não te permite cogitar existir sem ter essa projeção do futuro. Porque para ele isso significa a morte, isso significa cessar de existir. Só que é aí que as mágicas podem acontecer. Quando você não consegue projetar, ao menos você não está projetando aqueles BO do passado, aquele monte de treta, aquele monte de limitação que talvez você passou sua vida inteira fazendo. Você está se abrindo para um universo de infinitas possibilidades e que, ainda que seja desconfortável não ter esse senso de, entre aspas, segurança, essa ilusão de segurança externa, é quando as mágicas podem realmente se dar, quando as mágicas podem realmente aparecer. Se quiser ajuda com isso, me chama lá no link da bio. Agora eu tenho a opção de 3 perguntas por WhatsApp também. Você preenche lá o formulário e eu te mando as respostas por áudio. Super simples, super dinâmico. E, gente, todos os agendamentos, tudo é feito pelo meu site. Você entra lá, você se cadastra, né? E você vai colocar a forma de pagamento que for melhor para você. Você vai colocar o horário do atendimento que for melhor para você lá direto no site. Você tem a garantia que, assim, tá lá, tá agendado, tá pago. É só fazer o processo que eu vou te chamar direitinho, não precisa de preocupar. E também tem a opção de workshops, tá? Então, quem sentir aí, vai lá e dá uma olhada. Eu sinto que é meu dever começar a trazer e falar isso, porque às vezes você tá aí passando uma agonia fodida, que um conselho das cartas já vai te dar uma acalentada no coração. Vai te dar uma certeza de que, opa, realmente tá desconfortável porque antes você não sabia o que era seguir a sua intuição. Tá estranho só porque antes você não tinha noção do que era confiar nesse invisível, ainda que você não tivesse como projetar o que iria acontecer. E pode ser que você esteja se sentindo nesse lugar de estagnação, de pausa. A gente vai fazer uma parte 2 aqui, que saíram umas cartinhas muito interessantes. Aleatoriamente. Então fica a dica aí. E se você assistiu até aqui, comenta aqui pra mim. Grãos de café. Será que tem grãos de café? Queria que comentasse grãos de café. Coffee beans. Sim, ó. Cafezinhos. Não sei se vai ter, mas se não tiver, comenta uma xicrinha de café. Pode ser também. E bora pra nossa parte 2.